dando continuidade aqui à exposição. Se Deus assim permitir, hoje concluímos a exposição de mais este livro da Escritura. Joel capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É tal pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, pusestes nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordaram. Aliás, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Então, Joel capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vejam que nesses dois primeiros versículos nós temos um resumo de boa parte do que vem na sequência.
E posteriormente, né, os versículos seguintes eles vão descrever o que foi esse ato, né, das nações espalharem Israel entre as nações, repartirem a sua terra. Né, vai descrever com mais detalhes esses aspectos. Vai descrever também com mais detalhes como é que vai se dar esse congregar, né, quando Deus diz no versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Então, posteriormente, né, nós vamos ver, né, isso. Podemos dizer assim que o versículo 1 e 2 são uma introdução do que vem na sequência deste capítulo. E também descreve que esse dia em que o Senhor vai congregar as nações, onde o Senhor vai julgá-las, né, entrarei em juízo, né, por causa do meu povo, também é o mesmo dia onde Deus remove o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então tudo isso acontece neste mesmo dia. E esse dia não é outro, senão o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Esse é o dia que nós aguardamos, esse é o dia que nós amamos. O dia em que o Senhor vai voltar. O que nós já vemos, né, desde o capítulo 1 de Joel, capítulo 2, nós vimos aqui vários aspectos relacionados ao quê? Ao período da grande tribulação. Nós comentamos várias vezes, né, sobre a grande tribulação nessas últimas reuniões. Também falamos, né, que no período da grande tribulação, por mais que vai ser um período difícil, um período de juízos, um período onde, né, as trombetas serão tocadas, os cálices serão derramados, onde, né, muitas coisas terríveis acontecerão sobre este mundo, mas também nós vemos o Senhor derramando sobre o seu povo, o seu espírito, de maneira tremenda, de maneira gloriosa. Então, por mais que no tempo da grande tribulação vai haver um período de apostasia, vai haver aqueles que irão se desviar, que irão apostatar, mas também aqueles que permanecerem fiéis serão revestidos de um poder tremendo por parte do Senhor. Então, o contraste entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve será muito mais visível neste período também. E não é algo que vai ser produzido pelo homem. Não é algo produzido pelo homem. Porque aqueles que são fiéis devem dar graças a Deus, devem dar glória a Deus por causa da sua fidelidade. Porque é a graça de Deus que nos capacita a sermos fiéis ao Senhor. É o poder do Espírito Santo nos revestindo, sendo derramado sobre nós e nos enchendo. É o que nos capacita. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós devemos orar e pedir. Quando eu falo sobre esse derramar, né, do Espírito Santo no período da grande tribulação, entenda, irmãos, que isso não é algo restrito à grande tribulação. Nós podemos hoje mesmo, aqui neste lugar, sermos cheios, revestidos do poder do alto. Não é, a nossa esperança não tem que estar assim, tá, então eu vou esperar, porque lá, só na grande tribulação é que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é isso. A questão é que há profecias que, sim, Deus vai derramar, Deus vai, de uma maneira tremenda, um avivamento, sim, nesse período, capacitando o seu povo a resistir, a enfrentar esse período. Mas isso não significa que Deus não possa nos avivar antes, que Deus não nos possa avivar hoje, se Ele quiser. E se nós desejarmos e pedirmos ao Senhor. Mas voltando aqui, capítulo 3, versículo 1, porque eis que naqueles dias e naquele tempo, vejam, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, o dia em que o Senhor vai voltar, né, e vai libertar o seu povo de toda a opressão dos seus inimigos. Como eu já disse outras vezes, o período da grande tribulação, entenda-se, irmãos, que ela é uma grande tribulação para quem? Especialmente para o povo de Deus, para os santos. Nós vemos, por exemplo, olha só a libertação da tribulação que vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, Paulo escrevendo à igreja, o que ele diz? Versículo 4 em diante. De maneira que, 2 Tessalonicenses 1, versículo 4 em diante, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé,
e por todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Vejam, a igreja, com paciência e fé, suportando aflições e perseguições. Diz assim, ó, versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, ou seja, pelo qual sofreis. Versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então entenda-se que quando nós somos perseguidos, afligidos, quando nós sofremos, tudo isso faz parte de algo que é chamado de tribulação. O sermos, então, atribulados. Mas, o que está dizendo aqui? Que Deus vai dar em paga tribulação àqueles que nos atribulam. Quando é que vai ser isso? De maneira especial. Versículo 7. Olha só, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então nós, até a segunda vinda do Senhor Jesus, estaremos passando por tribulações. E especialmente, né, nos anos anteriores à segunda vinda, pelo período da grande tribulação. Só que quando é que essa grande tribulação vai cessar? Ela vai cessar com a vinda do Senhor Jesus. Aí ela cessa. Aí aquela tribulação que estava sobre nós termina e nós passamos, por causa da vinda do Senhor Jesus, a termos descanso. Descanso. Vejam, a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia que o Senhor Jesus voltar, a tribulação cessa. Por isso, né? Eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Então, o cativeiro é removido. Quem estivesse preso, quem estivesse cativo, do povo de Deus, esse cativeiro é removido. Nós somos libertos. Quando o Senhor Jesus voltar, né, e acontecer um arrebatamento, não importa onde nós estivermos. Se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar e seremos arrebatados. Se estivermos presos no calabouço mais profundo, não tem calabouço, não tem bunker, não tem nada, não tem presídio, não tem nada que possa barrar o nós sermos levados para o encontro com o Senhor nos ares. Nada impedirá a nossa reunião com o Senhor. Nada impedirá o livramento do Senhor. Nós seremos completamente livres. E entraremos no descanso eterno na presença do Senhor Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Só que diz assim, ó, que nesse dia, né, nesse tempo, olha só, eis que naqueles dias, naquele tempo, né, o que vem na sequência aqui, versículo 2? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Jeosafá é o nome de um dos reis de Israel. Jeosafá era um dos reis de Israel. Eu já mencionei aqui, né, que é possível que Joel tivesse sido contemporâneo do rei Jeosafá. Inclusive, quando Joel faz, né, aquele chamado da parte do Senhor para que o povo se reunisse, jejuasse, né, que fosse santificado um jejum, e o povo pudesse clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, se converter ao Senhor de todo o coração, irem, né, até o templo, todo o povo junto, reunido, né, as crianças, mulheres, os recém-casados, né, independente, todos eram para se reunir, para buscarem o Senhor. E eu comentei que Joel é possível, né, por toda a descrição do livro, assim, e o contexto histórico onde ele tenha escrito, que ele tenha sido contemporâneo de Jeosafá. E Jeosafá já havia feito isso. Nos tempos de Jeosafá, haviam vários reis que se reuniram para pelejar contra Judá. 3 nações. Os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas. Então o povo de Edom, de Moabe e de Amon. Os 3 se reuniram para pelejar contra Israel. E aí, o que eles fizeram?
Eles pegaram e começaram a afiar as espadas, começaram a fazer escudos, fazer lança e tal, e vamos... Não. Eles foram jejuar. Se reuniram lá no templo e começaram a orar e buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor. E aí nisso Deus levanta um profeta no meio do povo. E aí esse profeta lhe diz que aquela batalha não iam ser eles que iriam batalhar, mas o Senhor iria batalhar por eles. E Deus fez com que aqueles 3 inimigos que estavam reunidos para batalhar contra Israel, eles começassem uma batalha entre si. E quando Israel chega no campo de batalha, e foi interessante que a ordem foi que os levitas, né, e que estavam lá com as suas trombetas, seus instrumentos musicais e tal, eles iam na frente, eles foram na frente, louvando ao Senhor, entoando as canções, né, e louvando ao Senhor. E quando eles chegaram no campo de batalha, não tinha mais exército nenhum, eram só corpos mortos. E aí aquele vale foi chamado Vale de Beraca, que, né, é chamado assim, o Vale da Bênção. O Vale da Bênção. E é algo interessante que é algo parecido, lógico que naquela situação, né, num contexto um pouco menor, mas algo semelhante em uma proporção muito maior vai acontecer nos tempos do fim. Onde as nações, né, o anticristo vai congregar as nações de muito mais países do que 3 para se reunirem e pelejarem contra Israel. Se reunindo no vale, né, de Megido, no Armagedon. Lá serão congregadas todas as nações. E aquele vale será chamado Vale de... Não é o Vale de Beraca, mas vai ser chamado Vale de Jeosafá. Creio que não é por nada. Deus poderia ter denominado de outra forma esse vale. Mas eu creio que tem 2 aspectos aqui. Nós lembrarmos daquilo que já aconteceu nos tempos de Jeosafá. Do livramento do Senhor, de que quem é que batalhou? O Senhor, e não o povo. Quem é que vai batalhar contra o anticristo e seus exércitos? O Senhor Jesus. Mas nós temos outro aspecto aqui também, que Jeosafá, o nome Jeosafá tem um significado. E às vezes não diz assim, Vale do Rei Jeosafá, como se falando, né, colocando especificamente na pessoa do rei Jeosafá. Não, tem um significado, é Vale de Jeosafá, porque Jeosafá tem um significado, que é o Senhor, né, no caso Jeová, é o julgador. É aquele que pune, é aquele que vinga. Então Jeosafá tem esse significado. Jeová é vingador, Jeová é o punidor, Jeová é o que julga. Esse é o significado de Jeosafá. Ou seja, é o vale onde Deus vai julgar, onde Deus vai punir, onde Deus vai vingar. Esse é o vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vejam que Israel aqui, meus irmãos, no contexto óbvio, mais próximo lá de Joel, Israel é o povo de Israel, a nação de Israel, porque eles são israelitas na carne. Mas num contexto mais amplo, meus irmãos, Israel é todo o povo de Deus, incluindo os gentios. Todos os que estão em Cristo são este Israel de Deus. Porque, afinal, todos nós em Cristo somos também descendência de Abraão. Sim ou não? Somos ou não descendentes de Abraão? Gálatas não fala que nós somos descendentes de Abraão? Gálatas não fala que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo? E Gálatas também vai falar. Vamos abrir lá comigo, meus irmãos. Carta de Paulo aos Gálatas.
Então, a mesma carta aos Gálatas que fala que nós somos os da fé, descendência de Abraão, né, vai dizer assim, ó, e se sois, Gálatas 3, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Nessa mesma carta que coloca todos nós, gentios, como descendência de Abraão, também vai se referir o seguinte, ó. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia. Gálatas 6, 16. E a todos quanto andarem conforme essa regra, paz e misericórdia, sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo que está ali falando que em Cristo, voltando só lá no capítulo 3, versículo 28, que em Cristo não há, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse mesmo chama, diz aqui, paz sobre eles e sobre o Israel de Deus. Será que quando Paulo fala paz, né, sobre eles e sobre o Israel de Deus, Paulo estava agora aqui querendo falar de uma paz que estava somente sobre aqueles que eram a nação da carne de Israel, aqueles que eram, vamos dizer assim, judeus, né, descendentes judeus conforme a carne e crentes? Será que é restrito a estes a expressão Israel de Deus? Ficaria até contraditório com tudo que Paulo vinha escrevendo na carta. É como se Paulo tivesse... Tá, peraí, até agora o Paulo falou de nós como descendentes de Abraão. Mas agora, no finalzinho da carta, ele vai, volta atrás e diz, né, e se refere a Israel de Deus como sendo só os judeus crentes. Não faria sentido. Então, o Israel de Deus aqui, meus irmãos, está falando da igreja. Está falando da igreja. A mesma coisa nós vemos em Efésios, meus irmãos. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículo 11 em diante. Diz assim, portanto, lembrai-vos de que noutro tempo, olha só, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, isso é o que nós éramos. Antes de estarmos em Cristo, nós éramos o quê? Gentios. Nós éramos incircuncisos. Olha o versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só, naquele tempo nós estávamos separados da comunidade de Israel. Se antes de estarmos em Cristo nós estávamos separados, significa que após estarmos em Cristo nós estamos unidos à comunidade de Israel. Senão não faz nem sentido, né? Dizer que naquele tempo estáveis, separados, se após nós estarmos em Cristo nós continuamos separados. Não faria nem sentido dizer assim, separados. Então é óbvio que esse separados da comunidade de Israel era antes de estarmos em Cristo. Porque após estarmos em Cristo nós estamos unidos à comunidade de Israel. Por isso que também todos nós que estamos em Cristo somos o Israel de Deus. Olha só, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui era antes de nos convertermos a Cristo. Mas, olha o versículo 13, que tremendo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então não são mais dois povos, é um povo. E um povo que é chamado por qual nome? Israel. O Israel de Deus. É um povo só. Porque Ele... qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros. Vejam, está falando que agora nós não somos mais estrangeiros. Nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos e da família de Deus. Se nós somos concidadãos, concidadãos de qual povo? Do povo de Deus, que é chamado na Escritura do povo de Israel, o Israel de Deus. Então, eu poderia aqui começar, para demonstrar isso, poderia citar muitos outros versículos. Poderia começar aqui a abrir textos em Romanos, textos em várias outras passagens de Escritura, demonstrando isso, que toda a igreja é o Israel de Deus, e não só a etnia genética específica, né, mas crente, né, que seria então o Israel de Deus. Não. Eu sei que alguns interpretam assim, mas está errado. Tá? O correto é que Israel de Deus está falando de todo o povo de Deus, todos os crentes em Jesus Cristo. Inclusive os próprios israelitas que não são crentes em Jesus, estes não podem ser considerados o Israel de Deus. Conforme lá em Romanos 9, que vai dizer que nem todos de Israel são Israel. Ou seja, nem todos os de Israel, da carne, pelo fato de serem incrédulos, são o Israel de Deus. Os da fé são. E os da fé, nós também, os da fé, somos descendentes de Abraão e, portanto, o Israel de Deus. Voltando aqui, então. Lembrando, então, quando fala aqui o cativeiro de Judá, de Jerusalém, né, depois o meu povo, Israel, minha herança, Israel, isso aqui é aplicável, então, a todos nós e não somente à nação de Israel. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. Nós também, povo de Deus. E da minha herança, Israel. Como já disse, nós também, Israel de Deus. A quem eles espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo. E deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beber. E também, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É tal pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Então olha só tudo que esses povos fizeram. Aqui, primeiramente, naquele contexto histórico específico, lá de Israel. O que nós temos de mais recente nesse contexto, tá, é o seguinte. Lembra que eu comentei, né? Então tem o rei Jeosafá. Teve aquele livramento ali que eu comentei antes, né, daqueles povos, né, Edom, os amonitas, os moabitas, tentando vir, Deus batalhando por eles, eles têm vitória. Posteriormente, o que acontece, meus irmãos? Jeosafá morre, e qual é o rei que vem na sequência? É o rei Jeorão, o filho de Jeosafá. Que eu já comentei já na primeira ministração do capítulo 1 de Joel, que ele foi um rei mau, um rei que matou os seus irmãos. E justamente nesse contexto onde Jorão ele mata os seus irmãos, ele está ali governando, é um rei ímpio, né, o filho de Jeosafá. O que acontece? Deus levanta os filisteus e outros povos, etíopes, né? Ele levanta algumas nações ali que se juntam, mas os filisteus são mencionados, né, especificamente. Eles se levantam, fazem guerra contra Judá e invadem Jerusalém, levam as coisas preciosas deles e levam cativos. Especialmente, né, os filhos de Jorão, todos são levados em cativeiro. Só fica um, que é o que vai ser depois o rei no lugar de Jorão, quando ele morre. É o rei que vai, no caso, né, estar governando ali na sequência. Mas todos os demais são levados em cativeiro. Então, provavelmente, essa menção que está sendo feita aqui, dos filisteus, mas também dos de Tiro e Sidom, é provável que os filisteus... Eu não sei se havia dos de Tiro e Sidom, né, o povo entrando ali. Porque no contexto lá de Jorão, naquela invasão, naquele contexto não foram mencionados os de Tiro e Sidom. É possível que tivesse, daqui a pouco,
mercenários, por exemplo, contratados de Tiro e Sidom, é possível. Então a nação em si não foi mencionada, mas é possível que tivessem sim soldados de Tiro e Sidom ali. Mas mesmo que não fosse o caso, pode ser que os filisteus tenham levado os cativos até Tiro e Sidom, que eram cidades, né, muito conhecidas assim, pelo comércio. Né? Tiro e Sidom havia ali portos, havia ali todo, né, aquele aspecto comercial com o restante. Né? Então a conexão comercial que havia, principalmente com os gregos, ela era intermediada por Tiro e Sidom. Né? Tiro e Sidom era aquela região, os fenícios, já ouviram falar dos fenícios? Os fenícios eram os comerciantes ali no mar Mediterrâneo. Então, mesmo que eles não tenham batalhado, invadido Israel, né, os de Tiro e Sidom, mas pelo menos eles foram aqueles que fizeram um intercâmbio para que os filhos de Israel fossem vendidos para os gregos. Então isso, Deus passa então a julgar todos esses povos que invadiram Israel, que levaram, né, o seu povo cativo, que os venderam como escravos, que levaram as coisas preciosas, né, a prata, o ouro, né, os vasos, as coisas que havia no templo do Senhor, né, e levaram essas coisas para os seus próprios templos, lá dos falsos deuses. Tudo isso é algo que irritou o Senhor, e tudo isso Deus iria trazer a juízo. E aí Deus diz assim, no versículo 7. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamar isto entre os gentios. Aliás, antes de chegar no 9. Então, Deus disse que aquilo que eles fizeram iria acontecer com eles. O contexto histórico exatamente de como isso aconteceu aqui, né, nós não temos a descrição exata. Né, mas, posteriormente, nós temos muitas batalhas, muitas guerras rolando. Né, e, certamente, em algum momento, né, em algum contexto, né, essa retribuição da parte do Senhor, ao qual o Senhor fala aqui, ela se cumpriu. Onde aqueles que haviam vendido, posteriormente, eles mesmos foram vendidos, né, aos sabeus. Eles venderam para os gregos. Venderam os judeus para os gregos. Os gregos eram lá mais ao norte. Só que os sabeus eram para o sul. Era a região extrema oposta. Então, aqui diz que Deus, né, ia fazer com que os filhos de Judá tornassem, e posteriormente eles mesmos queriam vender os seus inimigos aos sabeus, um povo distante. Né, porque quem? O Senhor o disse. E ponto, o Senhor disse, isso aconteceu. É uma profecia que ela vai se cumprir no futuro? Eu creio que não. Eu creio que é uma profecia que já se cumpriu, né, num contexto histórico passado. Né? Assim como essa questão bem específica, né, de Tiro, Sidom, os filisteus e tudo mais, também, né, é algo que já teve o seu cumprimento. Né? Está falando de algo que já havia acontecido. Vejam, né, que é um julgamento sobre algo que já tinha acontecido. Mas, voltando agora aqui no versículo 9, ele vai tornar, né, essa profecia de uma maneira mais ampla. Né? E, novamente, então, trazendo esse aspecto para os tempos do fim. Sei que às vezes pode parecer um pouco confuso para alguns, mas, como eu já mencionei outras vezes, as profecias, muitas vezes elas têm um contexto imediato e um outro contexto mais amplo e posterior. A própria pregação de Jesus, em Mateus 24, onde ele fala da destruição do templo em Jerusalém, mas também fala da sua segunda vinda, é um exemplo claro disso. Uma profecia que ela tem um cumprimento imediato mais próximo, onde vários aspectos da profecia de Cristo se cumpriram naquele tempo, naquela geração, né, 40 anos depois, mas também Jesus fala sobre o período da sua segunda vinda, onde ele vai voltar, né, e fala de vários eventos ali que antecedem, que acontecem naquele período relacionado à sua segunda vinda. Então, assim como aquela profecia de Cristo, ela tem um cumprimento mais próximo e outro mais distante,
essa profecia aqui de Joel também, ela tem cumprimentos mais próximos e cumprimentos mais distantes. Como a gente já viu em outros textos, né? Quantas vezes nós vimos ali? Aqueles juízos que estavam acontecendo, né? Os gafanhotos e tudo mais, mas também nós podemos fazer a relação com o Apocalipse e coisas que virão, que sobrevirão ao mundo ainda. Então, vejo que ao longo de todo o livro nós vemos esses aspectos, né, de coisas mais próximas de Joel e daquele período, e também aspectos mais distantes, especialmente relacionados à segunda vinda do Senhor. Versículo 9, diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai. Aí, só um ponto, né? O que é que vai ser proclamado entre os gentios? O que vem na sequência aqui, ó. Essa frase, ó: preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Quando é que isso aqui vai acontecer, meus irmãos? Sabe quando isso vai acontecer? Isso que vai acontecer quando o sexto cálice, a sexta taça da ira de Deus for derramada. Abram comigo lá em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. Veja comigo aqui, ó, vamos ler do versículo 10 em diante, desde a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Vejam, o que acontece aqui? Por que se faz tenebroso? É porque se torna em trevas, é porque o sol se escurece, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais adiante ali em Joel, né, que o sol vai se tornar em trevas. Então veja que a quinta taça está falando desse período, onde o sol vai escurecer, né, o período que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. Sexta taça derramada, ó, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Às vezes, meus irmãos, aparecem vídeos na internet dizendo assim, ó, o rio Eufrates está começando a se secar. É o cumprimento lá da profecia. É a sexta taça. Não, meus irmãos. Não é o cumprimento da profecia. Quando a Turquia, quando eles começam a fazer lá as comportas, fazem hidrelétricas, fazem barragens, coisas assim, e aí começa a diminuir um pouco o fluxo do rio Eufrates. Então essa diminuição pequena do fluxo do rio Eufrates não é o cumprimento da profecia. Até porque nós não estamos ainda nesse período da grande tribulação. Ou alguém já viu aí o anticristo já está marcando as pessoas? Alguém já viu isso aí? Está acontecendo essas coisas já? Não, né? Então é sinal de que a grande tribulação não está acontecendo ainda. Uma vez que as taças só são no final da grande tribulação, pensa, a sexta taça é logo, tipo assim, imediatamente antes da segunda vinda. E aonde já está ali, ó, o anticristo já governando há um tempo, aonde, né, ele está ali, a sexta taça é um contexto onde ele vai congregar as nações para a peleja. Então não faz sentido isso que o pessoal às vezes fica ali propagando em vídeos na internet, dizendo que é o cumprimento da sexta taça. Não faz sentido algum. São pessoas que não conhecem, de fato, a profecia bíblica, que fazem qualquer associação, assim, tipo assim, ficam encontrando, né, em qualquer coisa que acontece, assim, é o cumprimento de tal coisa. Quantas vezes eu já vi, né, Covid, é o cavaleiro branco lá do Apocalipse, o primeiro selo sendo aberto. Daí outra coisa, isso aí é a quarta trombeta, isso aí é a terceira trombeta. Sabe, começa aí, tipo, vinculando as coisas, qualquer coisa que acontece, daqui a pouco, né, ficam vinculando alguma coisa do Apocalipse. Tem que se ter uma responsabilidade ao falar sobre essas coisas. Tem que se olhar a Escritura em todo o seu contexto.
E não ficar associando qualquer coisinha com qualquer coisinha, assim, tipo, sabe? Não, tu tem que ter uma interpretação coerente da Escritura. E tudo existe em uma ordem. Vejam, nós temos 7 taças. Todas elas vão se dar numa ordem específica. Para que a 6ª taça seja derramada, as outras 5 taças já terão que ter sido derramadas. Olha o que é a descrição das outras taças aqui, meus irmãos. Nós temos o mar se transformando em sangue. Alguém já viu aí? O mar, todo o mar transformado em sangue. O sol já escureceu e o reino da besta se fez tenebroso? Já aconteceu? Então não tem como a 6ª taça ter sido derramada ainda. Porque ela só vai ser derramada, a 6ª taça, após o derramamento das 5 taças. Em casa, depois, leiam as 5 taças primeiro. E aí leiam o que é a 6ª taça. E aí entendam que a 6ª taça ela vai se cumprir após as 5 taças anteriores. 6ª taça. No 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e sua água secou-se. Veja, não é diminuiu-se, é secou-se. O rio Eufrates vai secar completamente, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha só, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Vejam, dos reis da terra e de todo o mundo. Para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vejam, meus irmãos, que a 6ª taça é o evento que vai se cumprir aqui, onde, no versículo em Joel 3,9, proclamar isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Esse chamado aqui, ele vai ser feito pela besta, pelo falso profeta e pelo dragão, chamando todos os gentios, todas as nações, para a peleja. Então eles vão estar reunidos para pelejarem contra o Senhor. Aí diz assim, ó, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vejam, Jesus ele abre esse parênteses aqui e fala da sua segunda vinda, né, que ele vai vir como ladrão. E isso é quando? Após, né, esse contexto da 6ª taça, justamente para entendermos que a vinda dele como ladrão, ela vai se dar quando? Após a 6ª taça. Porque tem aqueles que interpretam que a vinda de Jesus seria antes, né, de tudo. Ele vem como ladrão. Não tem como a vinda dele ser como ladrão depois da grande tribulação, alguns dizem. Mas isso não é verdade. A vinda de Jesus após a grande tribulação, ela é uma vinda como ladrão. Porque Jesus diz isso. Após a 6ª taça, Jesus está dizendo, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E aí depois fecha o parêntese, né? E no 16 diz, ó, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que é o vale de Megido. Então, todos esses exércitos do anticristo, que são chamados, né, de todas as nações, porque diz lá, ó, dos reis da terra e de todo mundo, então eles são chamados para se reunirem para a peleja. Por isso, voltando lá para Joel 3, né, proclamar isso entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Isso aqui tudo, meus irmãos, está sendo falado para quem? Para os ímpios, para os gentios que estarão reunidos, se reunindo para a peleja. E querendo pelejar contra quem? Contra o Senhor. Mas eles vão estar ali se esforçando, né? Ó. Digo fraco, eu sou forte. Tá. Eles vão estar ali se preparando para a peleja. Em Armagedon. Que aqui em Joel é chamado o Vale de Jeosafá.
Então, o Armagedon, no contexto de Joel, ele é chamado de Jeosafá por quê? Por causa que é o vale onde Deus vai julgar, onde Deus vai punir, onde Deus vai se vingar deles. E aí, olha só, versículo 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios ao redor, e congregai-vos. Olha que interessante, né? E congregai-vos. Não é exatamente esse termo, né, que nós temos lá em Apocalipse? Que eles se congregaram em Armagedon. Então eles estão ali. Ou seja, a profecia aqui de Joel e também a de Apocalipse, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Eles vão estar ali congregados para a batalha. Só que daí nós temos aqui no final do 11, né, um clamor, uma exclamação ao Senhor. Né? Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. E é interessante, né? Faze descer. Faze descer ali. Por que faze descer? Porque nós, meus irmãos, seremos reunidos para o encontro com o Senhor nos ares. O Senhor Jesus vai voltar. Nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos reunidos com o Senhor Jesus nas nuvens. E aí, o Senhor vai estar, quando o Senhor nos arrebatar para o encontro com Ele nas nuvens, é como o Senhor reunindo o seu exército. Então a besta vai estar congregando os seus exércitos, o dragão, o falso profeta, os seus exércitos, né, dos gentios, dos ímpios, aqui na terra, em Armagedon. E o Senhor, nos ares, nas nuvens, estará reunindo o seu exército, nos arrebatando. E aí é um exército composto de todos os salvos, de todos os tempos, desde Abel até o último crente, todos reunidos, glorificados, reunidos com o Senhor nos altos. E também juntamente os anjos do seu poder. Porque toda vez que nós vemos a vinda do Senhor, também há os anjos vindo junto. Então, os anjos e todos os salvos, toda a igreja do Senhor, e mais todos os anjos do Senhor, todos reunidos nos céus, nas nuvens. E o que acontece na sequência? Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Na sequência, nós descemos com o Senhor. Quando diz assim, faz descer ali os fortes do Senhor, é tanto os anjos como também todos nós que estaremos reunidos com o Senhor. E agora nós vamos ler lá em Apocalipse o momento onde o Senhor vai fazer descer ali os seus fortes. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Veja, só vamos relembrar ali, ó, Apocalipse 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, os exércitos do anticristo, né, da besta, do falso profeta, do dragão, foram congregados no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Agora, vamos lá para Apocalipse 19. Porque Apocalipse 16, o Apocalipse 16, no finalzinho, vai falar sobre o derramamento da sétima taça, que é o momento onde o Senhor Jesus vem. O que acontece quando a sétima taça é derramada? Antes de ir para 19, Apocalipse 19, vamos só ler ali a sétima taça. Tá? Porque depois eu quero chamar a atenção para algo dessa sétima taça, né, que nós vamos entender aqui na sequência do livro de Joel, tá? Nos outros versículos seguintes. Então, Apocalipse 16, versículo 17. Tá? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Então, olha só, qual é a primeira coisa que acontece quando a sétima taça é derramada? Há uma grande voz. Essa voz é a voz de quem, meus irmãos? É a voz de Deus. É a voz do nosso Senhor Jesus. É a voz do Senhor. Lembrem disso, porque depois nós vamos associar isso lá no livro de Joel. Há essa grande voz, dizendo, está feito. Diante da voz do Senhor, o que acontece no versículo 18? E houve vozes e trovões. Quando diz voz, é possível, né, que essas vozes, no plural aqui, seja esse eco, né, da voz do Senhor. É muito provável que seja isso. E trovões e relâmpagos,
E houve um grande terremoto. Olha só, em consequência de Deus falar, houve um grande terremoto. Como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Voltando agora lá para... Aliás, voltando não. Indo um pouco mais adiante para Apocalipse 19. Versículo 11. Versículo 11, meus irmãos, ele é a continuação, tá? Aqui de Apocalipse 16, desse momento onde os exércitos da besta estão congregados em Armagedon. E o que a gente vai ler aqui em Apocalipse 19, versículo 11 em diante, ele está acontecendo juntamente com o derramar da 7ª taça. Então a 7ª taça é derramada e as consequências tanto do que nós já lemos ali, da 7ª taça, como isso aqui, do versículo 11 em diante. Tudo isso acontece em conjunto. Tá? Então vamos ler ali, ó, Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse aqui é o nosso Senhor Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só isso aqui, meus irmãos, versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Os exércitos no céu. Esses exércitos aqui são compostos por quem? Por todos os filhos de Deus, todos nós, todo o povo de Deus, e também os anjos. Todos estes, ou seja, todo o exército do céu. Por quê? Porque não ficou... É como assim, ó. Não ficou ninguém no céu, não ficou ninguém para trás. Todo mundo veio. Veio todo mundo. Todos foram reunidos. Então, seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía, ou seja, da boca de Cristo, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com varas de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vejam, ele vai pisar o lagar. Lembre que isso aqui também é algo que nós vamos mencionar ali em Joel. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E olha só, meus irmãos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Relembrando, né, que isso aqui iniciou quando? Lá na 6ª taça, no 6º cálice. Quando o rio Eufrates se seca, quando a besta, o falso profeta, o dragão, né, enviam esse chamado para que todos os exércitos se reunissem em Armagedon. E eles ali reunidos, o Senhor Jesus vem juntamente conosco, os seus fortes, né, como nós lemos ali em Joel, os seus exércitos, juntamente com ele. E aí há esse encontro, há essa batalha final em Armagedon. Qual é o desfecho da batalha? Versículo 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos
com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, o desfecho final aqui de toda aquela reunião, todos aqueles gentios, todos aqueles povos ímpios sendo reunidos pela besta, pelo falso profeta, pelo dragão. E o desfecho é que eles são todos julgados, são mortos pelo Senhor. Voltando agora lá em Joel. Então, Joel capítulo 3, versículo 11. Né? Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Então, estão ali, congregados em Armagedon. E aí, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Então, o Senhor Jesus vem e juntamente os seus exércitos com ele, do qual faz parte os anjos e todos nós, vindo juntamente com ele. Versículo 12. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, todos que se reunirem, Deus vai julgar a todos no vale de Jeosafá, que no Apocalipse é chamado de Armagedon, no vale de Megido. Versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vejam, 2 vezes o vale foi chamado de vale de Jeosafá, né? Tanto no versículo 12, como lá no versículo 2. Nesses 2 versículos, esse vale foi chamado de vale de Jeosafá. Ou seja, o vale onde Deus vai julgar, onde Deus vai vingar, vai punir. Agora, esse mesmo vale é chamado de o vale da decisão. O vale onde todas as coisas vão ser decididas. E lá no Apocalipse ele é chamado de o vale de Armagedon. Então vejam que esse mesmo local ele é chamado por vários nomes diferentes, porque há vários aspectos diferentes, né? É o cumprimento de todas as profecias, assim, é algo muito tremendo. Esse dia é um dia maravilhoso. Assim como nós temos dezenas e dezenas, quem sabe centenas de profecias sendo cumpridas num único dia. Qual? O dia que o Senhor Jesus veio, morreu por nós, naquela cruz. Naquele dia, nós temos, assim, ó, dezenas e dezenas de profecias sendo cumpridas. Num único dia, meus irmãos. Então, é algo muito tremendo, sabe? E aquele período, né, aquelas semanas ali, tanto que antecedem como que sucedem, né, o dia da morte do Senhor Jesus na cruz, todo aquele período, né, é um período de cumprimento de muitas profecias. Um período curto de tempo, meus irmãos. Um período de poucas semanas. Se cumprem muitas coisas do que havia sido profetizado séculos e até milênios antes. E de maneira semelhante no período relacionado à segunda vinda de Cristo. Nos anos, nos meses, semanas e dias que antecedem, e especialmente no dia da segunda vinda, centenas, né, dezenas ou centenas até de profecias irão se cumprir. Então não é algo assim estranho que muitas profecias se cumpram num único dia. Porque isso já aconteceu. Isso também vai acontecer. Aí Joel vai dizer assim, 13, né? Joel 3, 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Vejam, lançai a foice, porque já está madura a seara. Aqui, meus irmãos, eu não entendo que está falando dos ímpios, tá? A seara madura está falando de nós, do povo de Deus, dos salvos. Vejam que lá, óbvio que num certo sentido também pode se aplicar aos ímpios, porque nós temos, né, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Então, na parábola do joio e do trigo, né, são ceifados. O trigo é ceifado e o joio são separados. A seara madura. Mas, de maneira especial, vamos ler lá um texto em Apocalipse. Também, Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 14 em diante. Do 14 ao 20, nós vamos ler. Diz assim, e olhei,
e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Aqui, meus irmãos, eu entendo, por mais tem aqueles que interpretam que isso aqui seria também relacionado ao juízo dos ímpios, eu sei que tem aqueles que interpretam dessa forma. Mas eu entendo que, relacionando o todo das profecias, onde Jesus fala, né, por exemplo, assim, ó, sobre aquele grão, né? O grão, o reino de Deus comparado, né, com aquele grão que é semeado, depois cresce a espiga, depois, né, o grão cheio na espiga, e aí vem, né, a colheita, e ele está falando do reino de Deus. Como já mencionei a parábola do joio e do trigo, então é quando o trigo está pronto é que, né, vem a ceifa, e aí há a separação, óbvio, do joio e do trigo. Então essa colheita madura, ela está falando especialmente do povo de Deus. E falando de maneira especial do arrebatamento. Porque nós, vejam, os ímpios estão reunidos em Armagedon. E nós somos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, nós somos ceifados, nós somos colhidos e levados para o encontro com o Senhor nos ares. E, juntamente com isso, o que vem na sequência? Olha só o versículo 17. Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no meio do céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Mas aqui está falando do contexto de juízo. Por quê? Por causa do que vem na sequência. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e as atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Vejam que essas uvas aqui, elas são uvas com o objetivo de serem pisadas. Ou seja, é o juízo de Deus. Mas agora, fala alguma coisa de juízo sobre a colheita, a ceifa que vai acontecer? Fala que o que vai ser ceifado vai ser queimado, alguma coisa do tipo? Não. O que vai ser ceifado é recolhido. Como nós vemos, né? João Batista falando, né, que vai vir o Senhor vai recolher o seu trigo no celeiro. A palha vai ser queimada, mas o trigo vai ser recolhido no celeiro. Então, não há nenhuma menção de algo relacionado a juízo no contexto da ceifa. Mas agora, no contexto das uvas sendo colhidas aqui, aí sim. As uvas, elas são colhidas e são lançadas no lagar e elas são esmagadas. Este lagar é dito aqui, ó. Atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então, tanto como nós temos aqui a ceifa, relacionado aos justos, ao arrebatamento dos santos, e o lagar, onde os ímpios são julgados e esmagados. Ali em Joel nós temos, Joel 3,13, lança a foice porque já está madura a seara. Então, os santos do Senhor são recolhidos, são levados, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Vinde, descei. Aí, os mesmos fortes, né? Faze descer ali os teus fortes. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Ou seja, o lagar já está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. As uvas já estavam maduras, né? Ou seja, a malícia já tinha chegado, né, até o fim, o nível de iniquidade já tinha transbordado. E é o momento de Deus julgar os ímpios. Aí, versículo 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ou seja, todos aqueles exércitos reunidos em Armagedon para serem julgados. Só que também há um outro juízo aqui, meus irmãos.
Porque, né, fala assim de um congregar, né, desses exércitos congregados, e que vão ser todos esmagados. Só que, será que todos os ímpios, e nenhum deles vai faltar ali naquele momento, lá em Armagedon? Eu creio que vão ter ímpios que vão estar em outros lugares do mundo. E aí como é que vai ser? O Senhor vai reuni-los naquele dia. O Senhor Jesus vai voltar. Aqueles que serão congregados em Armagedon vão ser, né, só que são os exércitos que estão reunidos ali. Eles são julgados já e eliminados. Só que os outros ímpios vão ser reunidos também e vão ser julgados. Então todos os ímpios vão ser julgados naquele dia. Por quê? Porque o que vai acontecer imediatamente, na sequência? O Senhor não começa a reinar sobre essa terra? E o Senhor vai permitir que homens completamente ímpios entrem, né, no seu reino? Não. Vão ser julgados, todos. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aqui, meus irmãos, é algo muito tremendo, porque vamos só ler um texto aqui antes, de Mateus 24. Nós já vimos aqui, que a quinta taça, quando derramada, o sol se escurece. Nós já vimos lá Apocalipse, né, também, onde a sétima taça é derramada, né, e há uma voz da parte do Senhor, há tremor de terra, tudo isso. Mas, voltando aqui para Mateus 24, versículo 29. Olha só isso que tremendo, meus irmãos. Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, que aflição é essa? É a tribulação, é a grande tribulação. Então, logo depois da aflição, ou seja, depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando é que isso acontece? Ao ser derramada a quinta taça. Na sequência derramada a sexta taça, os exércitos se reúnem para a peleja. E logo na sequência derramada, então, a sétima taça. E os poderes do céu são abalados. O Senhor fala e tudo treme. Céus e terra tremem. E o Senhor vem. E é o que nós vemos aqui a descrição. Versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, quando é que aparece no céu o sinal do Filho do Homem? Após o sol escurecer, a lua, as estrelas, né? A lua não dará sua luz, as estrelas caírem do céu. Ou seja, após tudo isso, e após a tribulação, após tudo isso, o Senhor, então, vem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão. Olha só. Ou seja, tanto, né, aqueles serão congregados para a peleja em Armagedon, mas também os que estiverem em outros locais. Todos os ímpios, nesse dia, vão fazer o quê? Se lamentar. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Vejam, ele está vindo com os anjos. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Por quê? Porque essa aqui é o toque da sétima trombeta. É a última trombeta. Sabe quando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, menciona, né, que é o toque da última trombeta. Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, seremos arrebatados, né? Lógico que eu estou juntando aqui, né, o 1 Coríntios com 1 Tessalonicenses 4, né? O arrebatamento, porque são textos que falam da mesma ocasião, né? A ocasião do arrebatamento, né? A ocasião da ressurreição dos mortos, a ocasião onde nós somos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Está aqui, a última trombeta sendo tocada, que é a sétima, e então o Senhor envia os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o seu povo é reunido para encontro com o Senhor dos ares.
seu povo é arrebatado para o encontro com o Senhor dos Ares. Para o povo de Deus é um momento de alegria. É um momento de descanso. É um momento onde cessam as tribulações. Mas agora para os ímpios é o momento onde vai começar a tribulação deles. Por isso que eles se lamentam. Por isso que e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só que o que diz antes? Todas as tribos da terra se lamentarão. Agora voltando lá para Joel. Sol, a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão seu resplendor. 16. E o Senhor bramará de Sião. Poderia também ser traduzido assim, e o Senhor rugirá de Sião. Como nós vemos lá em Apocalipse, né, o leão da tribo de Judá. Ele vai rugir, ele vai bramar. E diante da sua voz, o que acontece? Pessoal, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão. E vão tremer literalmente. Porque é dito que os poderes do céu se abalam nesse contexto da segunda vinda do Senhor Jesus. É dito que há um tremor de terra, um terremoto tão grande como jamais houve. Ou nós não lemos isso hoje lá, quando a sétima taça é derramada. E a primeira coisa que acontece quando a sétima taça é derramada é o Senhor falar do seu trono. Ele diz, está feito. E diante dessa poderosa voz do Senhor, a terra vai tremer. De uma maneira como nunca tremeu antes. Os céus e a terra tremerão, mas nós precisamos temer esse grande tremor de terra que vai acontecer? Não, Deus. Porque por mais que a terra vai tremer como nunca tremeu antes, é dito, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor vai nos arrebatar. Nós não sofreremos dano algum dessas coisas. Nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Nós estaremos refugiados no Senhor. Nós estaremos guardados no Senhor. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E entendam, meus irmãos, que, vejam, ó, o meu santo monte, qual é esse monte? É o monte Sião. Nós dito no 16, o Senhor bramará de Sião. Que Sião é essa? É a Sião terrena ou é a Sião celestial? É a Sião celestial, meus irmãos. Que Jerusalém é essa? Que é dito será santa, estranhos não passarão por ela. É a terrena ou é a nova Jerusalém? É a nova Jerusalém. Vamos ler aqui 2 versículos lá para mostrar claramente que é a nova Jerusalém, onde nenhum, como diz ali, estranhos não passarão mais por ela. Ela será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Está falando aqui da nova Jerusalém, meus irmãos. Olha só, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Está falando aqui do quê? Da nova Jerusalém. E o que é dito? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só os escritos no livro da vida e do Cordeiro, que são quem? O povo de Deus. O Israel de Deus. Agora, Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Que cidade? A nova Jerusalém. Possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Esses ficarão de fora, não entrarão na cidade. Por quê? Porque já em Joel já dizia, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aqui nós vemos, meus irmãos, como o período do milênio vai ser um período de abundância. Vai ser um período de abundância. Sabe,
mais do que qualquer tempo que esse mundo já viu. O período do milênio vai ser um período de colheitas fartas, um período, né, de prosperidade. Um período onde o Senhor Jesus vai governar com justiça. E é dito que, assim como nós vemos a profecia lá em Ezequiel 47, né, que um rio flui do templo de Deus, purifica as águas lá do Mar Morto, né, o Mar Salgado, ele passa, né, a ter peixes e tal. E tem aqueles que dizem, né, que hoje já também, né, também é algo, né, que há muito tempo eu já ouço, né, o pessoal dizendo, que lá o Mar Morto está tendo, né, está começando a ter peixe, está começando a ter isso, aquilo e tal, né, e está se cumprindo a profecia lá de Ezequiel. Não, meus irmãos. Assim como eu já disse antes, que esses burbúrios sobre o rio Eufrates não é ainda o cumprimento da profecia da sexta taça, lá de Apocalipse 16. Essas questões aí dos bolães, né, que o pessoal fala, e outras coisas, não é o cumprimento ainda de Ezequiel 47. E também aqui dessa passagem, né, quando diz, todos os rios de Judá serão cheios de água, será uma fonte da casa do Senhor, regará o vale de si. Isso aqui não está se cumprindo no momento agora. Isso vai se cumprir quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai voltar e após a sua segunda vinda é que esse rio vai fluir. E vai purificar as águas lá do Mar Morto e tudo mais, de toda aquela região. Vai se tornar um vale muito fértil. Uma região que hoje é desértica. Hoje há um deserto lá na volta, mas que posteriormente vai se tornar um vale muito fértil. Mas isso é após a segunda vinda do Senhor, e não antes. Versículo 19. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então vejam, mesmo assim, vai haver alguns locais que Deus vai julgar, mesmo no período do milênio, podem estar sob juízo. E isso, meus irmãos, também corrobora um outro texto da Escritura, lá em Zacarias, que é um texto que acontece no período do milênio. Diz assim, Zacarias capítulo 14, versículo 16. Zacarias 14, versículo 16 em diante, diz assim, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, os que restarem das nações, ou seja, lembra as nações que foram reunidas para peleja em Armagedon? E ainda vai ter os que vão ser julgados, mas vai ter aqueles que vão restar dessas nações. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vejam, esses povos durante o milênio estarão vindo para adorar o Senhor Jesus, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então a festa dos tabernáculos vai ser celebrada durante o período do milênio, porque ela se cumpre, os tabernáculos apontam para esse período do milênio, onde o Senhor vai tabernacular conosco, estenderá o seu tabernáculo sobre nós e estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 17, e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha só isso que interessante. Se alguma das famílias não virem para adorar, e isso aqui está falando de quem? Das nações sobre as quais nós iremos governar. Lembra que é dito que nós vamos reinar sobre a terra, lá no Apocalipse, mais de uma vez? Também em Daniel, mais adiante, né? Eu pretendo ainda expor o livro de Daniel. E é dito, né, que o povo de Deus, os santos do Senhor, vão reinar sobre as nações. Essas são as nações. Elas terão que vir para adorar em Jerusalém. Só que aqueles que decidirem, que pecarem, né, e decidirem não vir, vai vir o juízo do Senhor. Sobre elas não virá a chuva. O que acontece quando não vem a chuva? É seca. Começa a se tornar um deserto. Versículo 18. Se a família dos egípcios, olha que interessante, os egípcios são mencionados. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, porque o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos.
E este será o castigo do pecado dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campanhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Até aqui, até o versículo 19 já é suficiente. É interessante que os egípcios são mencionados, e como sobrevindo sobre eles um juízo, né, de seca. Eu, meus irmãos, não entendo de maneira diferente que uma profecia que vai se cumprir no milênio, onde uma parte dos egípcios são preservados, só que, mesmo assim, desobedecem, não vem a chuva sobre eles, e o local do Egito se torna um deserto, como diz aqui em Joel. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto. É o que vai se cumprir no período do milênio, ou seja, após a vinda do Senhor Jesus. Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. E aqui, meus irmãos, quando diz assim, purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião, e aqueles foram recém-mencionados, Judá, Jerusalém e tudo mais, nós podemos entender isso aqui como aquele cumprimento final que há, onde todo Israel será salvo. Lembra quando fala lá em Romanos, e há aquela promessa, há aquela profecia sobre a restauração dos judeus, dos israelitas, e isso agora falando sim da etnia, da nação, de carne. Ou seja, onde há uma promessa de restauração para Israel nos tempos do fim. Ou seja, olha só, são praticamente 2 milênios, com a maior parte da nação de Israel apostatada da fé. Com a maior parte da nação de Israel não sendo purificadas dos seus pecados. Com o seu sangue, eles tendo o seu sangue sobre a sua própria cabeça. Porque rejeitaram o seu Messias. Rejeitaram a Jesus Cristo. Na maior parte. Mas agora, nos tempos do fim, o que vai acontecer? Nós vemos lá em Zacarias, né? Nesse contexto da segunda vinda do Senhor Jesus, sendo derramado sobre eles o espírito de graça e de súplicas. E eles chorando, vendo aquele que eles traspassaram como nação. Eles irão se arrepender. E é dito lá em Zacarias também que vai haver uma fonte aberta. Né? Vamos ler ali rapidinho, só para concluirmos aqui. Olha só. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad de Rimon, no vale de Megido. Depois do versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Olha só isso. Né? Tanto essa palavra que de Zacarias está em conexão com o Joel 3, 21. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. Por quê? Porque vai haver uma fonte aberta para a purificação do pecado naquele dia. No dia em que Israel, como nação, se converte ao Senhor. Na vinda do Senhor Jesus. E o Senhor habitará em Sião. Amém, meus irmãos? Concluímos aqui o livro de Joel. Queria chamar o pastor Luísio aqui à frente.